Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta videoaula de Química. Exatamente, mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Santos. Nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da segunda série do Colégio CAF aqui de Macaé. Eles vão estar fazendo uma prova e se você é inscrito no canal ou é um aluno CAF, pegue sua lista de exercícios agora, tente fazê-las antes, né, as questões, e acompanhe comigo a nossa videoaula de correção da revisão para a prova. Se você é um inscrito do canal Pedro Sami e tem dúvida nos seguintes assuntos: concentração de soluções, mol por litro e grama por litro, molaridade e concentração comum, respectivamente, diluição e de funções oxigenadas, se você tem assunto de, e de química orgânica, se você tem dúvida sobre funções oxigenadas e nomenclatura de ácido carboxílico, éster, fenol, cetona, enfim. Há uma variedade de nomenclaturas que estão aqui neste vídeo, que é o vídeo de revisão para a prova, e também tem um teste, se você olhar nessa playlist aí. Eu aconselho a você estar aqui conosco, a estar aprendendo mais da química e a estar solucionando seus problemas com esta disciplina. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira questão que está aparecendo aí no seu vídeo. Os xaropes são soluções concentradas de açúcar, sacarose. Em uma receita caseira são utilizados 500 gramas de açúcar para cada 1.500 ml de água. Considerando que não houve variação de volume, qual é a concentração em mol por litro? Bom, aí ele não deu a fórmula química do açúcar, tá? Obviamente, numa prova minha eu daria, foi um esquecimento meu em relação a colocar aí na revisão, mas ele deu as massas aí do carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, na verdade, a fórmula química do açúcar aqui, ó, vamos fazer, é o C12H22O11. E sua massa molar será 12 gramas do carbono, como eu tenho 12 carbonos vezes 12, hidrogênio 1 grama, como eu tenho 22 vezes 22, oxigênio 16, como eu tenho 11 vezes 11. Então aí a massa do C12H22O11 seria 342 gramas por mol. Bom, agora que eu já descobri a massa molar, ele quer a concentração em mol por litro. Utilizando a fórmula, a gente poderia fazer o seguinte: molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Então, molaridade, que é o que eu quero, a concentração em mol por litro. A massa ele utilizou o quê? 500. A massa molar é 342, só que esse volume não posso botar 1.500 ml, vou ter que colocar o volume aqui em litro. E 1.500 ml é a mesma coisa que 1,5 litros, né? Só seria aí você dividir por 1.000. Então aqui vezes 1,5. Então a molaridade seria o que aqui? 500 dividido por 513. Então a minha molaridade vai ser igual a aproximadamente 0,97 mol por litro. Ok? Essa é a minha resposta aí. Bom, teria como fazer por regra de 3, professor? Bem, então eu vou pegar aqui, ó, essa parte da questão 2 aqui do quadro e só vou isolar ela. A partir daqui eu vou colocar coisas da questão 2, aqui ainda é a primeira questão, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui por regra de 3? Por regra de 3 a gente pode pensar no seguinte: eu tenho que transformar em mol isso aqui em litro, né? Então eu sei que 342 gramas é a quantidade que tem em mol. Então, ó, um mol tem 342 gramas. Só que eu não tenho 342 gramas, eu tenho quanto? 500 ml. 500 gramas, perdoe. 500 gramas x
mol. Multiplicando cruzado aí, a gente vai achar o valor de x igual a 1,46 aproximadamente. 1,46 o quê? Mol. Só que essa quantidade mol que representa essa massa tem que estar em 1 litro e aqui está em 1.500 ml. Então a próxima regra 3, 1,46 mol estão presentes em 1.500 ml. Em 1.000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, vai ter o quê? X mol. Multiplicando cruzado aí, vocês vão achar o x igual a exatamente 0,97, como essa quantidade de mol está em ml, que é 1 litro, grama por litro. Ok? No pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que diz o seguinte, aparecendo aí na sua tela. A ingestão de vitamina C ou ácido ascórbico de massa molar igual a 176 gramas por mol é recomendada para evitar o escorbuto, além de contribuir para a saúde de dentes e gengivas e auxiliar na absorção de ferro pelo organismo. Uma das fontes de ingerir ácido ascórbico é por meio dos comprimidos efervescentes, os quais contêm cerca de 0,006 mol de ácido ascórbico por comprimido. Outra possibilidade é o suco de laranja, que contém cerca de 0,07 gramas de ácido ascórbico para cada 200 ml de suco. A quantidade de litros de suco de laranja, que corresponde à quantidade de ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente, é mais próximo dele. Aqui ele quer saber qual é o volume em litros desse suco que tem a mesma quantidade em um comprimido. E ele deu a quantidade aqui do suco em gramas por 200 ml. Então, para eu pegar e achar qual é o volume, é muito mais fácil para mim pegar esse 0,006 mol, que é a quantidade de um comprimido, e passar isso para grama e depois comparar, já que ele me deu um padrão de 0,07 gramas para cada 200 ml de suco, tá? Então, a primeira coisa aí é a gente pegar e transformar isso daqui que está em mol para grama, como a gente já fez aqui anteriormente, ó. Então, essa etapa, independente de para onde você vai, não tem como a gente escolher. Mol tem 176 gramas. Só que eu não tenho mol no comprimido, eu tenho o quê? 0,006 mol. Então aqui eu vou ter x gramas. Multiplicando cruzado, o meu x vai ser igual a, fazendo a continha aí, 1,056. Ok? Bom, agora eu consigo também, com regra de 3, achar a quantidade em litros que tem a mesma quantidade de comprimido, porque eu achei que a quantidade que tem em comprimido que estava em mol, passei para grama, 1,056. Então, pela proporção que aparece aqui, ó, 0,07 gramas de vitamina C em 200 ml, eu posso botar 0,07 gramas de vitamina C, eu tenho onde? Em 200 ml de suco. Qual é o volume? X ml de suco, que vai ter a quantidade presente em um comprimido. E a quantidade em comprimido é 1,056. Aqui nós vamos multiplicar cruzado, ok? Então 0,07 vezes x vai dar 0,07x. 1,056 vezes 200 vai dar 211,2. E aí eu passo o x para lá dividindo por 0,07. Então quer dizer que o meu x aqui vai ser igual a aproximadamente 3.017 ml. Passando isso daqui para litro, ou seja, dividindo por 1000,
Eu vou achar isso quanto? 3 litros. Bom, e se eu quiser fazer pela fórmula, professor, como é que eu faço? Tranquilo. Se você quiser fazer pela fórmula, primeiro você vai ter que achar a concentração comum, que é a massa sobre o volume, já que aqui ele está utilizando a unidade, ó, grama, não é isso, ó? E aqui, ó, ml. Então, primeiro eu vou achar a concentração comum presente no suco. Então, meu C aqui vai ser igual a massa, que é 0,07, e o volume, ele precisa estar em litro, assim como no anterior. Então, aqui é a mesma coisa que 0,2 litros, que eu preciso dividir por 1000. Dividindo por 0,2 aí, o 0,07, você vai achar 3,5 gramas por litro. Essa é a concentração do ácido do suco. Agora que eu sei isso, eu quero saber qual é a massa, certo? Que eu vou ter que pegar, qual o volume que eu vou ter que pegar e ingerir para adquirir essa massa aqui. Qual a massa? A massa do 0,006, que é 1,056. Então, usando a mesma fórmula, C igual a M sobre V, só que a concentração agora eu sei, ó, 3,5. A massa é a massa que eu quero saber, ou seja, a massa que vai ter 1,056, qual é o volume que vai ter essa quantidade, de 1,056. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai achar 3,5V igual a 1,056. Então a gente vai achar V igual a aproximadamente. Aqui é 0,35 aqui, tá? Se me perdoa. Grama por litro. Então aqui também é 0,35. Mas o cálculo é contínuo mesmo. Então aqui fica 0,35 V, e aí o V vai ser aproximadamente também 3 litros. Então o volume que tem 1,056 gramas, que é a mesma quantidade que tem um comprimido, que é 0,006 mol, é 3 litros. Ou por regra de 3, ou por fórmula. Ok? No pique, vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: nas campanhas de desidratação infantil, a população é orientada para fazer o uso de soro caseiro. Esse soro é constituído de uma solução aquosa contendo 3,5 gramas de cloreto de sódio e 0,03 mol de açúcar. Qual a massa em gramas de açúcar em 300 ml de soro caseiro? Bom, se ele quer saber a massa em gramas de açúcar que está nessa concentração, que tem 300 ml de soro caseiro, nós podemos pegar e fazer isso por fórmula ou por regra de 3. Por fórmula seria molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Lembrando que na fórmula esse volume precisa estar em litro, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 0,3 litros, certo, gente? E aí o que acontece? O que acontece aqui é que eu tenho a molaridade, que é isso aqui, 0,003 mol por litro. Então vou vir aqui e vou botar 0,003. A massa é justamente o que eu quero deixar em evidência. A massa molar da sacarose, que é o açúcar, nós já calculamos, está aqui em cima, 342. E o volume tem que estar em litro, que é quanto? 0,3. E agora, o que eu faço? Eu choro? Não, eu faço a conta. Então você vai pegar e vai multiplicar cruzado aqui para achar a conta, né? Então aqui, na minha colinha, a gente vai perceber que essa massa vai ser igual a aproximadamente 3,01 gramas.
Só que também dá para fazer isso por regra de 3. Como é que nós faríamos por regra de 3? Bom, se ele quer saber a massa em gramas que está presente em 300 ml, a gente pode pegar essa quantidade aqui, ó, 0,003 mol, e pegar e passar isso daqui para grama, né? Então, o que a gente vai fazer? 1 mol, nós vimos que tem que 342 gramas. Só que eu não tenho mol na minha solução, eu tenho 0,03, não é isso? Então, gente, aqui ó, 0,03 mol vai ter quantos gramas? X gramas. Eu estou aqui no intervalo, tá? Tem alguns alunos já entrando na sala, para quem está vendo essa videoaula, porque eu estou no intervalo do curso, na hora do almoço, tentando gravar essa videoaula. Então, estou fazendo as coisas com um pouco de pressa, tá? Aqui no meu enunciado, aqui não é 0,03, é apenas 0,03. Mas, graças a Deus, por estar com a colinha aqui, os cálculos não vão mudar o seu resultado. Então, aqui, ó, continua sendo isso, tá? 0,03 vezes isso vai dar isso, então não mudou, só para a gente deixar claro aí. Então, 1 mol 342, 0,03 mol vai ser igual ao que? X gramas. Aqui, multiplicando cruzado, o meu X vai ser igual a 10,26 gramas. Esses 10,26 gramas é a quantidade de açúcar, que representa essa quantidade mol, que está em 1 litro. Só que ele quer saber a quantidade que está presente em 300 ml. Então, o que eu faço? 10,26 gramas estão presentes aonde? Em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Em 300 ml eu vou ter X gramas. Aqui a gente pode cancelar os zeros, fazer a multiplicação aí e encontrarmos o valor de X exatamente o que nós achamos também pela fórmula. X é igual a aproximadamente 3,01 gramas. Certo? Então você escolhe ou fazer por fórmula ou por regra de 3. A letra B fala qual o volume de soro a 0,07 gramas de sal. A concentração do sal é essa daqui, ó, 3,5 gramas por litro. Então, utilizando a fórmula agora da concentração comum, C é igual a quê? M sobre V. A concentração comum ele deu, é isso daqui, ó, é o meu C. Então, ele aqui bota o quê? 3,5. A massa ele também deu 0,07. Ele quer saber o quê? O volume. O que eu faço aqui? Conta. Então, você pega, multiplica cruzado. Então, quer dizer aqui que 3,5V vai ser igual a 0,07. Então, V vai ser igual a 0,07 dividido por 3,5. Então, quer dizer que meu V vai ser igual a 0,2 litros. Ok? Bom, e se eu quisesse fazer por regra de 3, professor? Melhor ainda. Ele disse que 3,5 gramas tem 1 litro, e 1 litro é 1000 ml. Então você faz o seguinte: 3,5 gramas do NaCl tem aonde? Em 1 litro, 1000 ml. Só que eu quero saber qual o volume tem que 0,07 gramas de NaCl, contarem que volume X ml, tudo. Então aqui 3,5x vai ser igual a 0,07 vezes 1000 vai dar 1, 2, 3, 70. Então x vai ser igual a 70 dividido por 3,5. Então, obviamente, meu x vai dar o quê? 200 ml. Perceba que é o mesmo volume, só que aqui eu acho um litro por causa da fórmula, e aqui eu manipulo para achar a unidade que eu quiser, porque eu já coloquei na regra de 3 em ml.
E agora nós vamos para a nossa última questão de química, o quê? Química 1, química inorgânica, físico-química e penúltima questão. Eu nem sei que horas são, já tem gente chegando. Aguenta. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantas de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio iguais a 0,37 gramas por litro, 0,06 gramas por litro e 2.034 gramas por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma disponível na vinhaça é, então olha só, ele disse que esses teores aí de nitrogênio, fósforo e potássio, certo? 0,36 gramas por litro, 0,06 gramas por litro e 2,034 gramas por litro, tá bom? É a quantidade que tem dessas substâncias na vinhaça aí, certo? Na produção de 27 mil litros de etanol, qual é a quantidade total de fósforo disponível em quilo? E aí? Essas concentrações aqui, gente, ó, não é no etanol. Essas concentrações aqui são na vinhaça. Ele disse o seguinte: para cada 1 litro de etanol, eu produzo o quê? 18 litros de vinhaça. E aí, essa concentração, 0,06 grama por litro, não está o quê? No etanol. Está onde? Na vinhaça. Só que ele quer saber qual é a quantidade de fósforo que eu consigo pegar dele em quilograma em 27 mil litros de quem? De etanol. Logo, 1 litro de etanol produz 18 litros de vinhaça. 27 mil litros de etanol vai produzir o quê? X litros de vinhaça. E agora, o que eu faço aqui? Multiplico cruzado. Aí algum aluno que está aqui na sala vai me ajudar nessa conta. 27 mil vezes 18, quanto que dá? Os alunos estão aqui na sala, tá? 27 mil vezes 18 dá quanto, gente? E aí, acompanha. 306 mil, senhora? 27 mil vezes 18? Sim. Ah, não, 17. 27 mil vezes 18? 486 mil, o quê? Litros de quem? De vinhaça. Muito bem. Essa quantidade aqui, ó, de fósforo, esse litro aqui não é de etanol. Esse litro é por litro da vinhaça. Por isso que eu tive que calcular outro volume aí. Porque esse teor de fósforo não é no etanol, é na vinhaça. Então, para produzir essa quantidade de etanol, em proporção, eu também produzo essa quantidade de vinhaça. E agora ele quer saber quantos quilos de fósforo eu vou ter nessa quantidade de vinhaça que é produzida em simultânea quando eu tenho etanol. Então, a nossa próxima regra de 3 seria o quê? 0,06 gramas de fósforo estão presentes em 1 litro de vinhaça. Só que para produzir essa quantidade de etanol, eu produzo 486 mil litros de vinhaça. E aí isso vai equivaler a quanto? A X gramas de fósforo. E uma aluna vai me ajudar aqui agora, novamente, 486 mil vezes 0,06. 29.160 gramas. Só que ele quer essa quantidade em quilo. Então aqui eu vou dividir por 1000.
dividido por 1000 vai ser o quê? X vai ser igual a, anda 3 casas para a esquerda, 29,16 quilos de fósforo. E agora a nossa penúltima questão aí, as outras questões vocês vão estar acompanhando pela mesa digitalizadora, já que meu tempo ficou muito curto aqui, certo? A questão 5 fala assim: o sulfato de cobre 2 é um sal inorgânico que apresenta coloração característica azul. Esse sal é utilizado para deter a proliferação de algas e fungos na água. Considere que em um recipiente contendo 200 ml, considere a partir, ou seja, isso aqui é o meu volume inicial, o recipiente contendo 200 ml de água. Foi acrescentado sal sulfato de cobre até a concentração final, ou seja, até a molaridade de 0,25 mol por litro. Eu acrescentei sal até chegar nisso. Se a esse mesmo recipiente for adicionados mais 200 ml, se eu adicionar mais 200 nesse volume inicial, quer dizer que o volume final vai ser quanto? 400 ml. Se já tinha 200, eu vou adicionar mais 200, 400. Ele quer saber qual é a nova concentração em mol por litro, ou seja, ele quer a molaridade final. Isso é uma questão de diluição, você está adicionando água a uma solução inicialmente aqui. E aí uma questão de diluição tem uma fórmula: molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final. A minha molaridade inicial é 0,25, o volume é 200, a minha molaridade final é o que eu quero descobrir e o meu volume final é 400. O que eu faço aqui para simplificar a minha vida? Morreu os zeros. Para que isso? Tanto zero. Então quer dizer que a minha molaridade final vai ser igual a 0,25 vezes 2 dividido por 4. E aí, 0,25 vezes 2 quer dizer que a minha molaridade final vai ser igual a 0,5 dividido por 4. Então, quer dizer que a minha molaridade final vai ser igual a 0,125 mol por litro. 0,125 mol por litro, no gabarito que está aparecendo aí na sua tela, é a letra E de escola. As próximas questões nos encontraremos na mesa digitalizadora. Então, aguarde. Bom, galera, vamos continuar aqui a nossa videoaula de revisão. Nós vimos as primeiras 5 questões da Química 1, da Química Inorgânica, aquela química que envolve cálculo, concentração de soluções, mais raciocínio lógico no quadro, como vocês viram, eu gravei ali no almoço, né, para o curso. E agora nós vamos ver aí também as outras questões de química orgânica que estão projetadas aí na tua tela a partir de agora. Então vamos para a nossa primeira questão aí, a questão de número 6, que diz o seguinte: um estudo recente mostrou que a curcumina e alguns derivados inibe a enzima colinesterase, que possuindo potencial no uso do tratamento de glaucoma e doença de Alzheimer. Este estudo mostra que a curcumina pode ser utilizada no tratamento desta doença. Observe a fórmula estrutural abaixo e identifique as funções oxigenadas aí. Bom, então nessa fórmula aqui, o que que nós temos, né? Vou dar um zoomzinho aqui para a gente enxergar melhor essa fórmula, né? Aqui nesta fórmula nós temos o seguinte: nós temos a hidroxila, que é esse grupo OH aqui, ó, ligado a um carbono do anel aromático, tá? Isso daqui é característica de fenol. Agora, quando eu tenho oxigênio entre dois carbonos, como esse aqui, ó, entre este carbono e este, eu tenho o quê? Oxigênio. Isso é característica de éter.
Quando eu tenho aquela mesma hidroxila, que é o OH, que antes estava condensada a ligação oxigênio e hidrogênio. Agora ela está evidente, mas essa hidroxila está ligada a um carbono, ó, que faz ligação dupla. Isso daqui é um enol. Aí você vai falar assim, professor, mas esse carbono do anel aromático também faz dupla. Sim, mas ele está no anel aromático, correto? Aqui, quando eu tenho um C dupla O, que nós chamamos de carbonila, no meio da cadeia, isso é característico da função cetona. E, obviamente, na outra extremidade dessa molécula se replica o que a gente viu no lado esquerdo. Então, oxigênio aqui entre dois carbonos, também a gente vai ter o que aqui? Um éter. E a hidroxila aqui também ligada a um carbono aromático, a gente também vai ter novamente o fenol. Então, as alternativas aí, ou melhor, a alternativa vai ser aquela que contempla, né, essas letras aí. Então, seria enol, éter, fenol, cetona. Então, a gente vai ver que essa alternativa, fenol, éter e cetona, está na letra C de casa, tá? Não está aparecendo todas as oxigenadas que nós identificamos, tá? Mas a letra C, ela tem o fenol, o éter e a cetona que tem, tá bom? No pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 7. Fala o seguinte: o composto abaixo é utilizado na essência da laranja e tem a fórmula, e ele pergunta qual é o nome desse composto. Bom, lembra que eu falei que os ésteres são compostos produzidos em laboratórios que imitam o aroma artificial das frutas naturais. Então, essa substância que a gente está vendo agora, ela imita o sabor de laranja em bala, em chiclete, etc. Como é que eu sei que eu tenho um éster? A diferença aí, ó, é que agora eu tenho oxigênio não ligado a dois carbonos normais, eu tenho um oxigênio ligado a um C dupla O, que é o que nós chamamos de carbonila. Quando eu tenho esse grupo C dupla O ligado a O, eu tenho o que nós chamamos de éster. E aí, como é que é a nomenclatura desse éster? Para quem não se lembra, essa parte aqui, ó, que tem o carbono da carbonila, eu coloco o sufixo -oato, e após o oxigênio, eu coloco o sufixo -ila. Então, aqui, se eu tenho dois carbonos, ó, um, dois, então esse vai ser o etanoato, et, dois carbonos, an, ligações simples, o ato é o sufixo dessa porção esquerda, e a porção direita, a gente vai ver que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carbonos. Se é oito, eu coloco a preposição de e coloco o prefixo indicativo de oito, que da matemática todo mundo sabe que é o oct, né? Então, etanoato de octila. E aí a nossa alternativa é a letra C de casa. Vamos para a próxima questão, número 8, né? Bem rapidinhas as questões aí de orgânica, como você está vendo. Produto da reação entre duas substâncias abaixo é utilizado durante o processo de amadurecimento das maçãs, mascarando o aroma característico do fruto verde. Complete a reação acima, indicando o nome dos produtos formados. Então, aqui nessa primeira substância, o que que eu tenho? Essa primeira substância aqui, eu tenho novamente aquela carbonila, só que ela não está ligada ao O, ela está ligada ao OH. Quando está ligada ao OH, eu não tenho um éster, eu tenho o quê? Um ácido carboxílico. E aqui, quando eu tenho a hidroxila, que é o meu OH, ligado a um carbono saturado, que só faz ligações simples, como a gente viu, eu não vou ter nem fenol e nem enol. Eu vou ter o quê? Álcool. Então, tomem cuidado para vocês não confundirem essas três funções que tem a hidroxila. E agora, o que que a gente vai fazer nessa reação? A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o hidrogênio aqui da carboxila, do ácido carboxílico, vai pegar a hidroxila aqui, característica do álcool, e nesse processo eu vou estar formando o quê? A minha linda, o quê?
Exatamente, a minha linda água, H2O aqui no final. Como esse oxigênio perdeu a ligação com o hidrogênio e com uma hidroxila também, ela fez com que esse carbono aqui que estava ligado a ela perdeu uma ligação, nada mais justo que esses átomos que perderam uma ligação se unam para formar a fórmula do éster. Então, vou estar repetindo todo o éster agora, toda a parte ali do ácido sem o hidrogênio, porque o hidrogênio já saiu. Então, repito aqui, ó, bastão para cima, bastão para baixo, bastão, bastão, C dupla O ligado a O. E agora este carbono aqui, ó, e este outro aqui, eles vão vir na sequência, ó. Um, dois. Tá vendo? Então aqui eu tenho o primeiro carbono e aqui eu tenho o segundo carbono. Bom, como nós já vimos, essa parte esquerda eu coloco o ato, não é isso? E a outra parte eu vou colocar o quê? Ila. Tá vendo que é a mesma estrutura daqui de cima, né? Então aqui a gente vai ter o seguinte. Um, dois, três, quatro. Então há aqui uma cadeia principal, porque é uma cadeia ramificada, então nós temos que citar esse ramo aqui que está fora da cadeia principal. E nós sabemos que quando tem uma ramificação que só tem um carbono, é o nosso querido metil. Então, o nome vai ser o quê? 2-metil but de 4 carbonos, an, ligação simples entre os carbonos, sufixo oato de. Agora eu tenho 2 carbonos aqui também, então vai ser etila. E aqui a minha outra substância formada, H2O, todo mundo sabe que é o quê? Água. Acabamos nossa oitava questão, vamos agora para a nossa nona questão, que diz o seguinte: primeira estrutura, o álcool alilicorincoferol é um feromônio de degradação da praga broca do olho de coqueiro, vetor da doença anel vermelho, letal para a planta, sendo responsável por enormes prejuízos neste tipo de cultura. A segunda estrutura representa a copulina, que atua como um feromônio humano. E aí ele dá as estruturas e pede a nomenclatura e o PAC. Bom, aqui a gente tem que lembrar o seguinte. Novamente eu tenho a hidroxila aqui, só que agora a hidroxila está ligada a um carbono saturado, a um OH. OH ligado a um carbono que só faz ligações simples. Então eu tenho um álcool. Se eu tenho um álcool, o sufixo da função álcool é ol. Ok? Bom, agora a gente tem que pegar e o quê? Identificar a cadeia principal, que vai ser a maior sequência possível de átomos de carbono, contendo o carbono que está ligado ao grupo funcional. Então, a gente percebe aí que a cadeia principal é a reta. E agora nós temos que identificar os radicais, a mesma coisa que a gente fez na nomenclatura lá do éster, né? Então, este radical aqui, ó, que só tem um carbono que está fora, é o meu querido metil. Na hora de fazer a numeração da cadeia, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Então, quando eu for numerar a cadeia de um composto oxigenado, primeiro, eu preciso começar com o grupo funcional. Segundo, eu vou priorizar as insaturações. O que são as insaturações? A dupla ou a tripla, certo? O que é o grupo funcional? A presença do oxigênio ou de qualquer outra função que nós vamos ver mais para frente, que existe as nitrogenadas também. E por último, eu vou priorizar os radicais ou ramificações, tá? Como o meu metil ali. Então, a gente vai ver de qual extremidade a hidroxila vai ficar no menor número. Se eu começo dessa extremidade aqui, da extremidade esquerda, vai ficar 1, 2, 3, 4.
Se eu começar da direita, um, dois, três, quatro. Então, independente da extremidade, a hidroxila, que é a nossa prioridade de ficar no menor número, fica no 4. Então, vou dar prioridade agora à dupla. A dupla, ela precisa ficar no menor número. Então, vou começar dessa extremidade aqui, porque é mais próxima da dupla. Logo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O nome, ele tem uma ordem de como ele acontece, uma ordem básica e principal. Primeiro você vai colocar o quê? Os radicais. Depois você vai botar o quê? A cadeia principal. E depois você vai colocar o sufixo da função. Sendo que a cadeia principal, certo? Que é essa parte aqui, a gente tem que lembrar que ela é composta do quê? Do prefixo do número de carbonos mais do infixo de ligação. Então, esse esquema tem que estar muito certo na sua cabeça para dar o nome de qualquer coisa. Prefixo a gente tem que lembrar que é o quê? Et, não é isso? Et, prop, ut. O infixo de ligação é aquele an, em, in. Sendo que, quando eu tenho em e o in, eu preciso colocar o quê? A posição. Um. Em é quando eu tenho ligação dupla, e in é quando eu tenho ligação o quê? Tripla. Os radicais também. Eu preciso o quê? Colocar a posição. Então, como é que vai ficar o nome deste daqui? Então, primeiro os radicais colocando a posição. Carbono 6, né? Tem um metil ali. Então, vai ficar 6 metil. Aí a cadeia principal tem 7 hept. Eu só separo esse último radical que eu citei com o prefixo do número de carbonos da cadeia principal, porque o dígrafo LH não é permitido pela IUPAC, tá? Hept, posição da dupla, ó. Lembra que eu falei que tem que botar posição e tem uma dupla aqui, ó? Então aqui vai ficar o quê? 2 em. Agora eu preciso colocar o sufixo da função. O sufixo da função é ol. Eu tenho que colocar a posição desse sufixo também. 4 ol. Então perceba que aqui também eu preciso colocar o quê? A posição, ok? O grupo funcional, ok? Bom, o aí, o de baixo, vai ser o quê? O de baixo, ser dupla O ligado ao H, nós vimos na reação de esterificação, vai ser o quê? Um ácido carboxílico. E aí, quando eu tenho um ácido carboxílico, eu vou ter o sufixo quê? Oico, ok? Sendo que neste ácido aí a gente não tem radical. Então eu não preciso nem identificar a cadeia principal, é só dar número aí mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, né? Porque não vai ter nenhum carbono externo na cadeia, então posso fazer essa numeração direto. Na nomenclatura de ácidos carboxílicos, eu coloco a palavra ácido. Aqui no nosso esquema, como não tem radical, vou pular essa parte, né, dos radicais, eu já vou para a cadeia principal. O prefixo de 4 carbonos aí nós já vimos que é o quê? Ut. Então vai ser ácido butan, porque eu só tenho ligações simples entre os carbonos.
E aí eu boto o que? O sufixo de ácido carboxílico, que é oico. Sendo que aqui eu não preciso indicar a posição nem para ácidos carboxílicos, nem para aldeídos e nem para éter, porque em caso de ácidos carboxílicos e aldeídos, o grupo funcional sempre vai estar na extremidade, e o éter é um outro sistema de nomenclatura aí que não segue muito esse padrão, ok? Ácido butanóico. Bom, para a nossa última questão, a gente tem o seguinte. Para a nossa última questão, nós temos o seguinte. Observe as colunas abaixo. Relacione 1, 2, 3 e 4 com as funções de A até F e os seus nomes de I até 8, né? Até 8i aí, no caso do número de romano menor. Bom, o que acontece aqui é que isso a gente vai tratar como se fosse uma cadeia normal, só que ele omitiu os hidrogênios, mas a gente vai fazer a nomenclatura normalmente, tá? E eu já vou fazer a associação direta. Olha só. Quando eu tenho carbonila na extremidade da cadeia, tá vendo? Ligada a esse hidrogênio apenas e não ao OH, eu não tenho uma cetona, como a gente viu que tinha carbonila também lá no primeiro, só que estava no meio. Quando está na extremidade na cadeia, carbonila sim, só o C dupla O ligado a um H e não a um OH, porque se for ligado a um OH nós vimos que é ácido carboxílico. Eu tenho aqui o quê? Aldeído. E aí, quando é aldeído, identificamos a cadeia principal, que é essa daqui, numeramos a partir do grupo funcional, ó, 1, 2, 3. Esse radical aqui, que só tem um carbono, ele vai ser o quê? O metil. Então, o nome desse 1 aí vai ser o seguinte, a relação vai ser 1, aqui vai ser aldeído, e o nome dele vai ser 2-metilpropanal. Olha aqui, ó. 2-metilpropanal. Por quê? 2 é a posição do metil, próprio 3 carbonos, usando ligações simples, sufixo de aldeído, al. Então, aqui, o composto 1 está relacionado com a letra E com o nome I, ok? Agora vamos para o composto 2. O composto 2, o que que eu tenho aí? No composto 2, eu já tenho um C dupla O ligado a O. Isso nós já vimos que é o quê? Um éster. E nós já vimos como é que é a nomenclatura de éster. Ato de ila, né? Então, essa porção esquerda que vai ser o ato, ó. 1, 2, 3. E essa porção direita aqui vai ser o ila, correto? Então, aldeído aqui a gente percebe que era o primeiro, porque terminou em al. Aqui a gente tem que lembrar que, no caso aqui, vai ser o quê? O ato de ila. Então, aqui nós vamos ter a seguinte associação que eu vou botar de azul mais clarinho. O 2, ele é um éster, então tá aqui é o D, correto? Ó. E ele vai ser o propanoato de etila, ó. Tá aqui, ó. Propanoato de metila, né? Só tem um carbono depois. Propanoato de metila. 3 carbonos, por isso, prop, isso, propanoato de etila. Então, aqui vai ser o seguinte, o 2 está associado à função D e está associado ao nome 5. Vamos para o próximo aí. O próximo eu tenho o quê? Carbonila no meio da cadeia. Olha a diferença da outra carbonila que estava na extremidade. Quando eu tenho carbonila na cadeia, nesse penúltimo composto aí que a gente está pegando e dando nome, a gente tem o quê? Uma cetona.
Cetona é o prefixo, o sufixo, desculpem, ona. E aí, a gente numera da extremidade mais próxima, correto? Ó, 1, 2, 3, 4. Lembrando que eu omiti os hidrogênios aí, mas é como se tivesse hidrogênios, tá? E aí vai ficar o que esse composto? Esse composto aqui, que eu vou botar de verde, vai estar associado à função cetona e vai ser o quê? A 2-butanona. Ó, essa é uma questão um pouco antiga. A nomenclatura mais oficial disso daqui ficaria o seguinte, ó. Butan. Agora sim eu coloco a posição do grupo funcional 2 e ona, ok? Então, agora, recentemente, aí o PAC colocou, recentemente não, já faz um tempo já, tá, gente? Devido a essa questão, eu acabei falando recentemente, mas já há um tempo, esse nome aí, 2-butanona, que era o antigo, ele botou butan, 2, que é a posição, e depois o sufixo ona, assim como era para os radicais, né? 2-metil. Então, primeiro eu coloco a posição e depois eu coloco o que é dessa posição. Eles quiseram padronizar para fazer isso com tudo também. Foi assim que eu expliquei já na aula, o nome atual, tá? Só para sinalizar aí que, então, o 3 vai ser cetona, está associado à função C e ao nome 3 e aí. E para finalizar, nós vamos para o nosso último composto aí. Aqui eu tenho oxigênio entre dois carbonos. Isso é característica de éter. Se isso é característica de éter, a gente tem que lembrar que o lado que tem menor quantidade de carbonos eu coloco o oxi. E o lado que tem maior quantidade de carbonos eu trato como hidrocarboneto normal. Então, aqui neste caso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: esse lado aqui, ó, vai ser com oxi. E esse outro lado aqui é um hidrocarboneto normal. Então, neste caso, a nossa última função aí, que eu vou colocar que cor agora? Laranja. Então, o 4 aqui, que é esse composto, está associado à função éter, que é o meu B aqui, ó, e está associado a um nome que vai ser o éter dietílico, tá? Aqui seria, na verdade, o nome, não tem nome aqui na associação, na verdade, tá? E aí, como não tem nome, aqui você colocaria sem associação, tá? No final. Porque essa é uma questão de marcar e eu adaptei ela para ser uma questão discursiva. Ah, e como é que seria então, professor? O nome, tá? Que seria aqui, seria metóxi, porque essa parte aí menor que só tem um carbono. E aqui a outra parte eu trato como hidrocarboneto, como tem dois carbonos, etano. Então, aqui um carbono, metóxi, dois carbonos, etano, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo. O YouTube entende, né, que é um conteúdo relevante e mostra ele para mais pessoas. Se você conhece um amigo de outra escola que está estudando esse assunto, compartilhe esse vídeo, ele pode ajudar esse outro amigo, né? E nós nos vemos até uma próxima videoaula de revisão, as últimas aí, as do quarto bimestre, surgindo no canal Pedro Sami. Eu agradeço a todos a audiência e até o nosso próximo encontro, gente. Valeu mesmo. Tchau, tchau.